Boa tarde, meu nome é Cristiano Villanova, eu sou engenheiro mecânico, trabalho na Agência Espacial Brasileira e vou fazer hoje aqui uma pequena apresentação para vocês sobre o SGDC, o satélite geoestacionário de defesa e comunicação do Brasil. O pessoal pediu para avisar também que tem uns brindezinhos aqui porque são sorteados o pessoal que ficar até o final, né? E esses aqui da primeira cadeira também, depois o pessoal pode ir sentando e pegando, tá certo? Bom, primeiro, já pula, já pode pegar e senta na cadeira. Beleza, isso. Não, tá certo, faz o mesmo. Bom, primeiro, explicar para vocês aqui o que seria um satélite geoestacionário. Então, geoestacionário é o nome da órbita, né? Então, qualquer corpo ali que esteja orbitando, girando em torno da Terra, né? Ele você vê na determinada órbita, né? E quais são as características dessa órbita geoestacionária? É uma órbita equatorial, então ela vai estar ali junto à linha do Equador, né? Ela tem um período de rotação em volta da Terra de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, que é o dia sideral, né? E vai estar uma altitude, para que ele possa ter esse período de rotação, de aproximadamente 36 mil quilômetros de altitude. Então, um corpo que esteja na linha do Equador, nessa altitude, girando com essa velocidade, em relação a um determinado ponto da Terra, você vai vê-lo parado. Então, na verdade, ele está girando na mesma velocidade da Terra, né? Mas você vê daqui da Terra parado. Bom, e basicamente satélites desse tipo, eles são utilizados tanto para comunicação quanto para aplicações meteorológicas. Bom, esse daqui é uma representação de computador, né, do que é o SGDC, né? E o que consiste um satélite de comunicação propriamente dito? O satélite de comunicação ele é um grande repetidor. Então é isso que ele serve, é isso que ele vai fazer. Então você tem uma determinada informação num ponto da Terra, você transmite essa informação para o satélite e o satélite vai retransmitir essa informação para outro ponto. É basicamente essa a função do satélite. Bom, e como o próprio nome diz, satélite geoestacionário de comunicação e defesa, ele atende a dois propósitos principais. Comunicação civil e comunicação de defesa, duas missões diferentes. Então, a missão civil do satélite, ela é feita na banda Ka, né? Então, aqui eu tenho algumas informações mais técnicas, na verdade, né? A posição orbital que a gente ocupa é a 75 graus oeste, né? No nosso slot da posição do satélite. E ali onde é feita a cobertura dele no Brasil. Então, essas gateways são os pontos de acesso. Então, o que acontece? Cada slot daquele se comunica com o satélite e vai se comunicar com a rede de internet numa dessas 5 gateways aqui embaixo. Então é feita a transmissão de internet via essas gateways mandam informação para o satélite manda essa informação para o usuário final. O usuário final se conecta ao satélite, que vai se comunicar a gateway, vai se comunicar ao sinal da internet. Então é assim que ela é feita a comunicação na banda Ka. A missão da banda X, que é uma parte segregada do satélite, vai atender as questões de comunicação de defesa. Vai funcionar assim como a banda Ka, só que segregada somente para uso das Forças Armadas. Então, como o outro Cristiano falou aqui na primeira apresentação, isso é importante porque até antes do surgimento desse satélite, nós utilizávamos satélites alugados para esse tipo de comunicação. E agora a gente tem um canal próprio para poder fazer isso, né? Bom, então aqui está mais ou menos a separação aqui dessas missões que eu acabei de falar, né? A missão da banda Ka, a missão da banda X, né? Então, a missão da banda Ka, ela tem as gateways, localizadas aqui em Florianópolis, no Rio de Janeiro, em Campo Grande, Salvador, em Brasília, né? E a missão da banda X também tem os gateways ali na cidade de Brasília e do Rio de Janeiro. E o controle do satélite, ele é feito prioritariamente em Brasília, com redundância no Rio de Janeiro. O controle do satélite, como é um satélite duplo, civil e militar, ele é feito de modo compartilhado, tanto pelos operadores da Telebrás, quanto pelos operadores da aeronáutica. Bom,
Então, a missão do satélite, como ele funciona e tudo mais, em vias gerais é isso. Agora eu vou falar um pouquinho mais de como eu participei da construção, da elaboração desse satélite, durante o período de desenvolvimento deles, eu vou procurar falar um pouquinho agora da arquitetura, de como ele foi feito, de cada parte dele, como cada parte dele funciona. Então, o nosso satélite, o SGDC, ele é um satélite dessa família de Spacebus, que é uma família antiga já de satélites de comunicação, tipo, já com vários satélites lançados, a um C4. Então ele tem mais ou menos essas dimensões. Aqui eu tenho algumas a foto superior e a vista lateral dele e tudo mais. Então ele conta com essas 6 antenas, essas 4 laterais e essas 2 em cima. Essas 3 maiores fazem parte da missão da banda KA, da comunicação civil, né? E essas 3 antenas menores é a missão militar. E essas 2 antenas menores, inclusive, elas podem ser pivotadas e movidas para que você possa fazer algum tipo de comunicação aqui no entorno do Brasil e na região do mar territorial brasileiro. Né? Então, mais algumas características para a gente poder ter noção do tamanho desse satélite. Né? Ele é um modelo Spacebus C4, né? Ele pesa aproximadamente 6 mil quilos. Né? Então ele tem uma massa seca de 2.400, uma carga útil, ou seja, que é a parte de fato que faz esse trabalho de repetição de sinal que eu falei para vocês, que é o que ele está lá para fazer, de 800 quilos, né? E uma massa de propelente de 3.323 quilos. A massa de propelente é justamente o que vai determinar a vida útil do satélite. Porque, apesar do satélite estar lá parado, na verdade, se você largar ele parado lá e tudo mais, por conta dos efeitos gravitacionais da Terra, ele vai tender a sair daquela posição. Então você tem que ficar constantemente corrigindo a posição dele para que ele se mantenha naquele ponto onde você quer. E você consegue fazer isso durante o período que ele tiver combustível. Quando acabar o combustível, acabou a vida útil do satélite. Essa é a função que o pessoal lá, com os nossos operadores, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro, fazem. A cada 2 semanas, eles precisam dar um comando para o satélite para que ele queime uma determinada quantidade de combustível, saia daquela posição que ele se deslocou e volte de novo para o centro da janela. Né? Então a gente tem aí aproximadamente 3 mil quilos de combustível para poder tocar essa missão. Aqui mais a figura também para a gente poder ver a questão do tamanho, né? Então ele tem um comprimento de 5,5 metros mais ou menos. Ele com as 2 asas abertas, né? Que a gente chama de asas, são os painéis solares, né? Ele tem mais ou menos o tamanho da quadra de basquete, né? E aqui são as configurações. Ele é lançado dessa forma, dentro do veículo lançador. Ele é colocado dessa forma, né? Durante o início da vida útil dele, ele é lançado carregado. Primeiro ele assume essa primeira posição, com as asas semi-abertas, para que ele possa fazer as primeiras voltas e adquirir um pouco de energia para poder carregar as baterias dele e tudo mais. Fazer a primeira manobra para sair da órbita de transferência geoestacionária para a órbita geoestacionária. E no final, quando ele chega na posição final dele, ele termina de abrir as asas e fica naquela posição. Bom. Falar um pouco também aqui sobre o lançamento dele, que já ocorreu, né? Ele foi lançado de um Ariane 5, né, no centro de lançamento da Guiana Francesa. A massa que esse veículo lançador tem é de 780 toneladas, né? Então é um veículo bem robusto e ele consegue colocar até 10 toneladas em GTO, que é a órbita de geotransferência geoestacionário. A data inicial de lançamento dele estava prevista para o dia 21 de março e por conta de uma greve que teve lá na Guiana Francesa, na época ele acabou atrasando um pouquinho e foi lançado de fato no dia 4 de maio. Mas nós estávamos prontos, entendeu? Não fosse a greve, entendeu? Ele teria sido lançado no dia 21 de março. Entendeu? E ele teve um companheiro de viagem, que foi o CoreaSat. Como o foguete ele é capaz de colocar até 10 toneladas, o nosso pesava pouco menos de 6 toneladas, né? O CoreaSat foi de carona e os dois foram colocados de órbita na mesma missão. Aqui, esse slide devia ter ficado talvez até antes, eu percebi só agora, na verdade, que eu falei de GTO e de LTO e acabei não explicando o que seria isso. O Ariane 6, o Ariane 5, no caso, que lançou o nosso satélite, ele colocou o satélite em GTO, que é a órbita de geotransferência geoestacionária. Em que consiste essa órbita? Essa órbita consiste que esse ponto mais distante
ele está naquela altura de 35 mil quilômetros que eu falei no início da apresentação, e aqui ele está em órbita baixa ainda, a aproximadamente 700 quilômetros. Então, o foguete, o Ariane 5, ele coloca primeiro o satélite nessa órbita e depois o próprio satélite manobra até que ele consiga chegar nessa GTO, que é essa órbita pontilhada, mostrada aí. Entendeu? Daquela massa de combustível que eu mostrei para vocês, de 3.300 e poucos quilos de combustível, aproximadamente 1/3 dessa massa ela é consumida nessa primeira manobra. Então, para poder tirar o satélite dessa órbita verde e trazer o satélite para essa órbita pontilhada. Entendeu? E depois, aquele restante de combustível vai ser queimado, utilizado durante a vida útil do satélite, para que ele seja reposicionado na posição adequada. Aqui a gente tem uma imagem também do satélite encapsulado dentro do Ariane, né? Como é que ele fica, como é que ele foi colocado, né? Então, o nosso satélite montado aqui em cima, essa peça protetora, e aqui foi o CoreaSat que dividiu a missão com a gente no lançamento. Aqui, como o lançamento já aconteceu, eu tirei esse vídeo da internet mesmo, tudo mais, né? Do lançamento do SGDC, né? Então aqui eles mostram a contagem final, ele mostra alguma coisinha, um vídeo bem curtinho, de 2 minutos, né? Onde ele mostra o processo de contagem e o processo de lançamento do SGDC. Deixa eu ver se ele vai passar aqui direto. Não. Tem que dar o play. A gente tem que dar o play daqui. Dá o play daí do vídeo. É um vídeo bem curtinho que eu tirei da internet. Eu vou deixar vocês acompanharem e tudo mais. Esse processo de lançamento do SGDC. O som ficou baixo, mas basicamente está aquele reloginho ali em cima e tudo mais, já é o preparatório para o lançamento da contagem, né? E já vai começar a contagem final. Então esse foi um momento que ficou todo mundo emocionado, todo mundo tremendo. Esse lançamento ele atrasou um pouquinho também, por conta das condições meteorológicas e tudo mais. Ele atrasou umas 2 horas para chegar nesse ponto. Todo mundo que participou preocupado, né? O operador até fez uma piada se tinha valido a pena esperar ou não, porque a gente ficou quase 3 horas esperando lá, vai, não vai, lança, não lança, lança, não lança. Agora ele vai mostrar a separação da carenagem. Quando o foguete chega a uma altura aproximada de 100 km de altitude, a atmosfera já está bem rarefeita, o atrito deixa de ser significativo, né? Então ele pode soltar essa parte de proteção, poder economizar um pouco de massa, ele já solta e aqui é uma simulação de computador e continua voando nessa posição. Até que ele atinja aquela órbita verde que eu mostrei no início, que é a GTO, né? Onde ele é separado do veículo lançador.
Bom, beleza, só um detalhezinho, um videozinho para que a gente pudesse... como foi isso? Bom, o pessoal comenta muito assim, o satélite brasileiro e tudo mais, mas brasileiro, o que exatamente brasileiro tem nesse satélite, né? Ele foi um satélite que ele foi, basicamente, o pessoal fala, sabe, né, construído praticamente na sua totalidade na França, né? Mas o grande diferencial desse satélite, nós precisaríamos desse satélite. Nós tínhamos uma demanda reprimida urgente e tudo mais, principalmente na parte de comunicação militar, de estar utilizando esses satélites alugados para fazer esse tipo de coisa, né? Então nós precisaríamos adquirir um satélite. Então a estratégia do governo foi o seguinte, buscar, junto com esse satélite, adquirir também uma capacitação, né? um conhecimento para que técnicos brasileiros pudessem, no futuro, trabalhar em projetos semelhantes como esse, né? Então, junto com o contrato desse satélite, foi feito também um contrato para absorção de tecnologia. Então, pessoas aí de várias instituições brasileiras, tanto da Visiona, a empresa responsável pela construção do satélite, quanto da Telebrás, quanto do Comando da Aeronáutica, quanto da Agência Espacial Brasileira, no qual eu me incluo, e o pessoal também do INPE, né, participaram desse processo. Então, esses técnicos foram mandados para a França e acompanharam o projeto do satélite desde o início da fase de concepção de projeto até o final de fabricação. Aqui, inclusive, sou eu com 40 quilos a mais, na época que eu morava lá, né? Acompanhando o início desse teste. Então, foram pessoas de vários órgãos e tudo mais, e o pessoal procurou pulverizar várias expertises diferentes. Então, no meu caso, eu sou engenheiro mecânico, eu fui lá para aprender e acompanhar o processo de AIT, que é o processo de montagem e integração do satélite, né? Tinham companheiros de outras áreas, da área de segurança, da área da área de qualidade, da área de antenas, da área de engenharia elétrica, né? Então foi o grande ganho que o Brasil talvez tenha tido com esse satélite, além do produto que está lá funcionando perfeito. Eu conversei essa semana com os operadores lá do satélite, né? Que são amigos meus também. O satélite está todo nominal, funcionando perfeitamente, né? Ainda a gente tem esse produto confiável hoje funcionando e operando, né? A gente também teve esse ganho de capital humano, né, nesse processo. Além desse processo de absorção de tecnologia, que pessoas foram lotadas lá e tudo mais para poder aprender como é que alguns desses processos funcionam, a gente teve também, junto desse contrato, a questão da transferência de tecnologia, onde 5 empresas brasileiras e tudo mais foram lá também as instalações, aprender a fabricar componentes específicos do satélite. Então a gente teve treinamentos na área de painéis solares, na área de propulsão, na área de soldagem e tudo mais, coisas específicas e tudo mais, que empresas brasileiras foram lá, no âmbito desse processo, se capacitarem e aprenderem a esse tipo de processo. E a gente tem aqui também esse case de sucesso, a ideia de um brasileiro que a gente colocou aqui. Ali eu coloquei a foto do sistema de propulsão do SGDC. Então, dentro do satélite, no miolo dele, naquela parte central do satélite, a gente tem esses 2 tanques, né, o tanque de combustível de oxidante, mais o tanque de pressurização. Essa foto, né, um dos nossos colegas que participou dessa experiência de absorção de tecnologia, ele gerou, para nós brasileiros e tudo mais, uma economia de alguns milhões de reais. Porque, basicamente, esse satélite que a gente tem, o SGDC, o satélite geoestacionário, ele tem uma vida útil, que era a vida útil contratada dele, de aproximadamente 15 anos. Então, ele vai ficar lá em cima 15 anos, depois desse período ele é descomissionado, ele é retirado daquela órbita e tudo mais, né? E ele é colocado na órbita cemitério, mais em cima, né? E um colega nosso que estava participando desse treinamento lá junto com a gente, tudo mais, na área de propulsão especificamente, na hora que ele estava revisando os cálculos, revisando os procedimentos, revisando o material ligado à propulsão, ele verificou que, na verdade, o tanque que a gente estava utilizando e para aquele determinado tipo de pressão de utilização no combustível, o tanque poderia receber muito mais combustível do que ele estava sendo de fato colocado. Ele poderia ser enchido um pouquinho mais sem apresentar riscos, né? Então ele pegou esse estudo, elaborou aqui esse negócio, explicou direitinho, colocou para circular dentro da empresa. A ideia foi aprovada, o SGDC ele foi lançado com um tanque com essa quantidade adicional de combustível, que ele demonstrou que era seguro colocar, e hoje a gente tem um satélite funcionando com aproximadamente 3 anos a mais de vida útil, né, por conta dessa participação dele. Então só essa participação dele e tudo mais pagou todo esse processo, essa parte de treinamento que a gente teve lá, né.
Então aqui eu tinha colocado um obrigado e tudo mais aqui da palestra, que eu coloquei algumas fotos adicionais aqui no final, para mostrar também alguns testes que foram realizados com o satélite, né? Então algumas curiosidades aqui, na verdade, né? Aqui foi o processo do satélite tendo suas antenas montadas. Então as antenas, elas são integradas nessa posição, né? Com o braço aberto. Vocês podem ver ali em cima um balão, similar àquele balão ali daquele canto azul, é bem parecido com isso, né? Onde você pluga na antena para simular as condições de espaço, para que você possa operar ele e fechar, para que o motor não quebre. Então o motor só funciona com torque numa direção. Se você não colocar esse artefato e tudo mais, você pode acabar quebrando na hora da montagem. Aqui uma outra curiosidade também, isso aqui é o satélite sendo testado numa câmara anecoica, né? Para poder testar o funcionamento dele, ele com as antenas completamente abertas, né? Para poder testar a questão da recepção do envio do sinal. Né? Aqui é uma foto da montagem, da integração deles, que é a parte crucial do projeto, que o pessoal chama de mating. Então o satélite ele tem duas partes principais. O módulo de comunicação, que é a carga útil de fato, né? E o módulo de serviço, que são esses sistemas adicionais de geração de energia, dos painéis solares, do combustível, do sistema de propulsão, do sistema de geração elétrica, né? Então, esse é o dia que o pessoal pega essa caixa de cima e tudo mais, né? Que é o módulo de comunicação e encaixa em cima do módulo de serviço, né? Eu até apareci aqui também nesse cantinho aqui, nessa foto. Todo mundo tenso nesse dia, nervoso também nesse dia. Né? E aqui é o satélite sendo colocado num outro teste que é feito também, que é o teste de termovácuo. Como o outro Cristiano falou aqui mais cedo também, tudo mais, né? Que esse processo da confecção do satélite, ele tem que ser testado exaustivamente, são vários testes que são realizados. Ele é simulado também a condição dele de espaço, ele é estressado e tudo mais, para poder verificar se ele de fato funciona naqueles ranges de temperatura e nas condições de vácuo, né? Então aqui é o satélite sendo preparado para colocar dentro daquela câmara, onde é feito, o satélite inteiro é colocado ali, é feito o vácuo ali dentro, né? E essa placa aqui embaixo e tudo mais, que é o calo, são resistências elétricas, né? Ela vai simular o calor solar no satélite. Então agora sim, obrigado. A palestra é isso. Bom, eu acabei ficando um pouquinho nervoso, e antecipei um pouquinho a apresentação, né? Mas aí sobra mais tempo para vocês fazerem perguntas também agora e tudo mais, então fiquem à vontade para... Acho que ela vai levar o microfone. Oi, fiquei curioso aqui, quanto tempo durou esse processo todo de construção, tudo? O processo todo, da assinatura do contrato até o lançamento do satélite, ele durou aproximadamente 5 anos. 5 anos. Da assinatura do contrato até o lançamento do satélite. O processo de projeto do satélite, ele durou aproximadamente 1 ano, o projeto. E como é que é o projeto? Um projeto no satélite desse, você não começa do zero. Então você tem como aquela família de satélites de comunicação que eu mostrei lá atrás, que foram evoluindo, né? Então você tem tipo, aquele framework dele e tudo mais, aquele módulo genérico, mas você tem que dimensionar tipo, a quantidade de painéis solares, a quantidade de propulsão e principalmente a missão que você tem que colocar lá e tudo mais da carga útil, da potência que ele vai ter que da banda que ele vai ter que transmitir. Então você tem que dimensionar a parte elétrica para isso, fazer toda essa especificação que dura mais ou menos em torno de 1 ano, e a partir disso, da fabricação até ele estar pronto para o lançamento, mais 2 anos. E os 2 anos anteriores aí da parte contratual. Não, foi mais ou menos isso. Eu gostaria de saber qual é o tempo de vida útil que esse satélite tem e qual é a finalidade da banda larga que ele vai transmitir, né? Bom, a vida útil dele hoje, ele era, no princípio, a vida útil era 15 anos, né? Ela foi estendida até 18 anos por conta dessa mudança de procedimento que foi adotada por um colega nosso lá, né? Então hoje a vida útil dele é 18 anos. A parte da comunicação militar hoje, ela está 100% operacional. As gateways estão funcionando direitinho e tudo mais, eles já conseguem se comunicar. A parte civil, a Telebrás ainda está em processo de comercialização.
Então, parte dessa capacidade vai atender a questão de escolas, prefeituras, tudo mais, que estão fazendo os convênios lá com a questão da Telebrás, para poder fazer esse atendimento, e parte vai ser comercializada pela Telebrás. Daquela forma, como eu falei, é uma grande estação de repetição. Então, a internet chega naquele cabo pela gateway, a gateway transmite para o satélite transmite para o usuário final. E a comunicação também, o usuário final para o satélite para a gateway se conecta à rede de internet. Ontem foi falado que o programa Internet para Todos, é isso, né? Ele está funcionando para 90 e alguma coisa municípios do Rio Grande do Norte. A pergunta é, como é que vocês conseguem direcionar o sinal exatamente para esses municípios e excluir os outros? Aí não é nem questão de direcionar especificamente ou excluir os outros, né? Para você poder receber o sinal do satélite, tem que ter um receptor. Então, ele, na verdade, está enviando o sinal para tudo quanto que é canto. Você tem que ter o receptor, na verdade, né? Então, assim, é a capacidade dele receber, não da gente de enviar, na verdade, né? Primeiramente, boa tarde. Eu sou o Luiz. Você mencionou a questão da transferência de tecnologia, não foi? Hoje, é possível a gente dizer que o Brasil tem capacidade de construir um satélite desse do zero? De modo algum. É um pessoal que o pessoal realmente cobre e coloca esse negócio que, em teoria, seria isso, né? Que a gente conseguiria construir do zero. Só que, de fato, apesar de ser um projeto antigo e tudo mais, é muito complexo pelo grau de confiabilidade que ele tem que ter. Então, a gente não consegue fazer ele do zero, mas a gente tem a capacidade hoje, sim, de participar com a elaboração de vários componentes dele, na verdade. Então, assim, a gente tem hoje a capacidade de entender como é que o projeto funciona, de fazer a especificação correta desses componentes, que você precisa, até para você poder saber comprar alguma coisa, na verdade, você tem que saber o que está comprando. Você não pode ter a capacidade de comprar e ter a capacidade de produzir aqui no Brasil hoje alguns componentes específicos. A parte de painel solar a gente tem alguma capacidade, a parte estrutural a gente também tem alguma capacidade. Então a gente conseguiria alguns pontos, a parte que a gente tem um pouco mais de dificuldade seria a parte das antenas, que a gente não domina isso ainda direito. Na verdade tem outras perguntas também. Assim, em que anda o Brasil nesse sentido assim, de pesquisa e desenvolvimento de satélites, desses veículos, assim, de lançamento e de satélites? Como é que a Agência Espacial Brasileira assim está? Hoje, basicamente, essa pesquisa basicamente hoje é feita dentro das universidades. Então, essas universidades elas têm contatos, convênios lá com a Agência Espacial, ela é feita mais ou menos dessa forma. Como o outro Cristiano colocou, não é bem a área que eu trabalho dentro da Agência Espacial, mas eu sei que essas iniciativas elas existem, né? Eu até ficaria te devendo mais informações sobre isso, que realmente eu não... Mas acontecem essas parcerias. Bom, tem vários brindes aqui, eu fui informado quem fez as perguntas aí e tudo mais, pode pegar um brindezinho aqui depois. Então, quem fez a pergunta e tudo mais já ganhou um brinde aqui. Mais perguntas, gente? Oi. Bom, você disse que o satélite tem 18 anos de atividade, sendo que se existir algum... Oi. Certo. Você disse que o satélite vai ter 18 anos de atividade. Se acontecer alguma coisa lá em órbita, tem algum plano de recuperação do satélite em si? Ou simplesmente perde o satélite? Justamente é isso que encarece bastante para esse satélite. O satélite tem que ser lançado para a órbita com um plano com uma confiabilidade muito elevada. Justamente porque você não consegue fazer isso. Eu, particularmente, só tenho conhecimento, pode ser que tenha acontecido mais de uma vez, de um único satélite que teve correção no espaço, que foi o satélite Hubble. Então, ele é a maioria de vocês deve conhecer o satélite Hubble e tudo mais, né? Ele é um telescópio que foi colocado no espaço, né? E quando chegou no espaço, eles viram que a lente dele estava meia torta, estava com a miopiazinha, entendeu? Então, teve uma missão que eles acoplaram uma sonda no Hubble e colocaram uma espécie de lentezinha de contato no Hubble. Foi uma missão caríssima, dificílima de ser feita e tudo mais, o pessoal acabou fazendo. Isso não é o usual. Então, quando o satélite é lançado, ele é lançado para ficar todo aquele período da vida útil dele sem dar problema nenhum. Então, todos os componentes lá deles e tudo mais foram testados para poder suportar 15, 20 anos e tudo mais.
E vários desses equipamentos, eles têm redundâncias. Então, assim, se você tiver uma determinada placa lá e tudo mais que apresentar um mau funcionamento ou queimar, você pode simplesmente shiftar para outra placa e ele continua funcionando. Então, alguns equipamentos trabalham dessa forma, nem todos os equipamentos podem... tanque de combustível. Tanque de combustível você tem um só. Se o tanque furar, explodir, esquentar, acontecer alguma coisa, você perdeu o satélite. Mas a maioria dos componentes e tudo mais, que é possível fazer esse sistema de redundância, é feita a redundância para que você consiga operar ele no sistema redundante ou então operar ele com a capacidade reduzida. A minha pergunta é mais ou menos parecida com a dele. Você falou que ele vai durar em média esses anos aí. Vocês já têm em mente um outro para substituir ou ainda não tem nada que possa substituir esse que está lá, que vai durar 13, 14, 15 anos? Tanto o MCTI quanto o Ministério da Defesa, eles já estão conversando na questão da questão de um outro satélite. Até já deve sair alguma coisa na imprensa sobre um futuro SGDC-2. O problema é sempre que a gente sempre bate na questão de orçamento. Então a gente da área técnica e tudo mais gostaria que já tivesse, inclusive, sendo feito tudo mais, até porque a capacidade deles de disponibilidade ela ainda é uma capacidade pequena. Para a área de defesa, ele atende bem a parte de comunicação. Para a área civil, ele estaria até aquém do que seriam as nossas necessidades quanto país, né? Mas vontade da área técnica existe, né? Falta o orçamento. Olá. Para quem deseja trabalhar na área, qual o caminho que vai? Vínculo com o Ministério da Tecnologia ou com o Exército? Alô? Escutando? Para quem quer seguir a área, trabalhar na área espacial brasileira, o vínculo seria pelo Ministério da Ciência e Tecnologia ou pelo Exército? Qual é o caminho? Hoje o caminho é o seguinte, você tem tanto a área da parte da defesa quanto a área da ciência e tecnologia, são áreas que estão deficitárias de pessoas. Então a gente está o tempo todo naquela expectativa de concurso. Mas a gente tem hoje, no MCTI, duas organizações, a Agência Espacial Brasileira e o próprio INPE, que são organizações que você vai ter oportunidade de mexer, de trabalhar com isso, né? E na área da defesa e tudo mais, agora a aeronáutica e tudo mais, ela opera tanto centros de lançamento, né? Quanto tem institutos de pesquisa também na área de veículos lançadores. Seriam os caminhos, que seria o próprio IAE, para você poder trabalhar com isso na área. Então você tem os... Como? O vínculo público-privado que a gente tem hoje é a Visiona. A Visiona é uma empresa pública-privada, né? Ela é 49% da Telebrás e 51% da Embraer. Então ela tem essa característica, uma empresa mista, né? E que também seria uma outra opção. E algumas empresas também na região de São José dos Campos, tudo mais, que fornecem alguns componentes, que fabricam painel solar, que fabricam os painéis estruturais. Hoje são a base de 50 e poucas empresas, mais ou menos, que a gente tem nessa área, 50 e poucas empresas, mais a Visiona, que é essa integradora, parte da Telebrás, parte da Embraer. E os órgãos, Agência Espacial, INPE, né, e o Comando de Aeronáutica de modo geral, no caso o DCTA, né, que é a Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da Aeronáutica. Eu tenho uma dúvida quanto ao lançamento. Existe alguma base atualmente no território brasileiro capaz de fazer, por exemplo, o lançamento de alguma missão dessa ou de alguma com porte maior? Hoje o Brasil conta com 2 centros de lançamento. Um centro de lançamento aqui em Natal, né, que eu ainda não conheço, inclusive, pretendo conhecer em breve, que é o centro de lançamento de Barreira do Inferno, né, e o outro centro que fica lá em Alcântara. O centro aqui de Natal e tudo mais, ele foi um centro mais antigo, começou primeiro e tudo mais, só que ele teve o seu desenvolvimento um pouco impactado pelo crescimento da região urbana aqui da cidade. Então o centro, antigamente, ele permitia uma capacidade um pouco maior, hoje ele tem uma capacidade um pouco mais restrita, até de expansão, por conta do crescimento populacional que teve aqui na região. Em Alcântara, a gente tem a disponibilidade para poder fazer isso, a localização ela é ideal por estar muito próxima do Equador. Você consegue uma economia de combustível, por consequência, colocar uma quantidade maior de massa no espaço, por conta do efeito de rotação da Terra, para esse tipo de satélites, que ficam na órbita equatorial. Não para todo tipo de lançamento, para esse tipo de lançamento específico, né? Só que hoje a gente conseguiria fazer de Alcântara um lançamento de satélites um pouco menores, mas com investimento, com coisas, seria possível que a gente fazer esse tipo de lançamento lá de Alcântara. Hoje não, mas a gente tem espaço, capacidade, poderia chegar nesse tipo de lançamento.
Boa tarde. Como é que vocês fazem para, por exemplo, na hora do lançamento, vocês encontrarem uma brecha em relação ao lixo espacial? Porque tem muito corpo de foguete, satélite que já morre. Como é que vocês fazem para encontrar uma brechinha naquele espaço? Na verdade, essa questão do lixo espacial, tudo que está em órbita hoje, mas você tem vários sistemas, na verdade, hoje de monitoramento. Então você tem convênios e parceiros internacionais que monitoram essa questão do lixo espacial, e o pessoal do controle de missão vai calcular o horário e tudo mais para que você possa fazer aquele lançamento. Mas hoje você não tem uma quantidade de lixo espacial e tudo mais que chegue assim a atrapalhar essa questão do lançamento. É um problema mais que o pessoal pensa em termos de futuro. E principalmente na questão dessa órbita que ele fica, que é a órbita geoestacionária. Como você tem aquelas características muito especiais que eu falei no início, que ele tem que estar a uma determinada altura e uma determinada posição, essas posições onde você consegue manter um satélite de modo geoestacionário, elas estão acabando. Então os países precisam coordenar uns com os outros para que todos possam ter espaço para poder colocar o satélite nessas posições. Então, em princípio, a preocupação maior é essa. Mas o lixo ele não chega a ser um problema na hora do lançamento. Aqui. Cristiano? Boa tarde, Cristiano. A minha pergunta é a proporção de combustível que foi feita no estudo do brasileiro, que ele adicionou a mais, para que essa órbita aumentasse em 3 anos. Aquele valor que o senhor passou de 3.300 e alguma coisa quilos, né? Qual foi aquele já é o valor atualizado, já com o acréscimo da pesquisa? Sim. Eu tenho agora o número de cabeça, mas ele foi basicamente aquele negócio da documentação de projeto, né? Para aquela determinada temperatura, determinada pressão que o combustível era armazenado dentro do tanque, né? Ele percebeu que você poderia, na verdade, aumentar um pouco mais a pressão dentro do tanque, né? Sem que isso comprometesse a estrutura do tanque. Então, na verdade, agora eu não tenho de cabeça a quantidade de massa que foi colocada adicionalmente, mas foi mais ou menos isso. Ele falou assim, olha, a gente pode pressurizar mais o tanque, porque o tanque ele é capaz de suportar essa pressão adicional. Não chega a isso tudo não, foi bem menos, mas esse aumento de vida ele é significativo, porque grande parte daquele combustível ele é gasto na primeira manobra. Então, para tirar o satélite daquela órbita de GTO e colocar em geo. Então ele faz, inclusive ele faz em 3 partes. Então ele vai aumentando a órbita até que ele consiga circularizar a órbita, né? Nesse processo ele já gasta aproximadamente 50% daquele combustível. Então o que ele deve ter colocado ali, não sei se foi da ordem de 100 e poucos quilos, tudo mais ou menos. Isso, exatamente. Porque a quantidade de combustível que você usa para fazer essas manobras semanais é muito inferior a esse combustível que você gasta no início da vida útil dele. Aqui. Já se tem pesquisa, lógico que o Ariane Space tem a base dele lá na Guiana Francesa, justamente pela economia de combustível. Desde a Sputnik vem se melhorando as tecnologias. A questão da melhoria da tecnologia, na questão de diminuir o peso na liga do metal dos satélites. Vem se tendo alguma pesquisa na questão de melhorar o peso dos satélites para compensar no peso da vida útil dos satélites com o propelente, justamente para aumentar a vida útil, no caso de vocês, do satélite brasileiro. Se eu diminuísse o peso da liga metálica do satélite, eu aumentaria o peso do combustível. Então, consequentemente, eu aumentaria a vida útil e compensaria o custo que o país teve com o gasto do satélite. Né? Consequentemente, eu teria um custo-benefício maior com a vida útil do satélite. A característica mais importante que você leva em conta quando está fazendo um projeto de satélite é justamente essa questão do peso. Então, eu acompanhei durante o processo da montagem, os operadores, até a quantidade de cola que eles usam para poder colocar algum componente, ela é pesada. E a cada etapa do projeto, esse peso vai sendo monitorado para que ele não cresça de modo absurdo. Então, grande parte da parte estrutural do satélite, hoje ela é feita com material, o pessoal chama de Honeycomb, o pessoal que é da engenharia mecânica talvez já conheça tudo mais, que ele é basicamente uma colmeia, normalmente feita de alumínio, com os 2 lados feitos de fibra de carbono. Então, um material com uma resistência elevadíssima, na verdade, né? E muito leve. Então, a gente procura sempre utilizar os materiais assim, com a melhor relação de peso. Isso é uma preocupação de fato, sim.
E quanto mais você conseguir baixar essa questão do peso, mais você vai estar ganhando, assim, você vai poder colocar mais carga útil no espaço, não tenha dúvida. E é feito esse esforço, sim. No desenvolvimento de um satélite desse, a maioria dos funcionários é de qual área? A maioria dos funcionários do desenvolvimento do satélite é de qual área? Bom, basicamente, o satélite, de fato, ele é um projeto multidisciplinar. Então, você vai ter profissionais de várias áreas envolvidas. Você vai ter, principalmente, pessoal da área de sistemas, da área de engenharia de sistemas, né? Que vai tratar dos requisitos de mais alto nível. No caso, engenharia mecânica, cuidando da parte estrutural, cuidando da parte de propulsão, né? Você vai ter o pessoal da parte de engenharia elétrica, cuidando do sistema de geração de energia do solar. Para você poder fazer a manobra do satélite, colocar ele na posição e manter ele sendo corrigido, você vai usar a propulsão química. Então, normalmente feito por um engenheiro mecânico. A payload, ou seja, quem vai operar aquele rádio, o rádio repetidor dele e tudo mais, que vai permitir fazer essa comunicação, é o sistema elétrico que é tocado pelo painel solar. Então, engenheiros elétricos também cuidam dessa área e tudo mais. O pessoal de automação, na questão dos sensores, que o satélite tem uma infinidade de sensores. Então, o pessoal de computação, na parte de desenvolvimento de software embarcado, computador de bordo. Então, realmente é um projeto bem multidisciplinar e tudo mais, com praticamente todas as especialidades de engenharia contempladas. Acabou? Boa tarde. São duas perguntas. A primeira, o Cristiano tinha falado que o Brasil antes alugava a comunicação militar, não é isso? A pergunta em si é o seguinte: na hora de se planejar isso, você já se planeja para, por acaso, alugar a terceiros essa parte da capacidade de comunicação do satélite? E outra que não ficou muito claro para mim, em Alcântara, não se lança porque não se tem estrutura para se expandir ou só falta de, sei lá, recurso para outra coisa? Sobre alugar Não, então, a questão de alugar... Bom, poderia se fazer isso, mas hoje, até onde eu sei e tudo mais, o pessoal da defesa pretende fazer o uso completo da capacidade dele. Exatamente, para ter nossas capacidades. Na banda X. E na questão de Alcântara, cada veículo lançador e tudo mais, ele tem que ser lançado como se fosse de uma estrutura específica. Então você não lança eles todos no mesmo lugar. Então, por exemplo, dando o exemplo da Guiana francesa, né? A Guiana francesa, ela lança hoje 3 tipos de veículos lançadores. Ela lança o Ariane 5, que foi o que lançou o nosso satélite, o SGDC. Ela lança o Soyuz russo e ela lança um outro italiano, que me fugiu o nome aqui agora, o Vega. Então ela lança esses três, e cada satélite, cada veículo lançador desse, ele é lançado de um pedaço específico. Hoje lá em Alcântara a gente tem espaço, a gente tem posto de comando, a gente tem os sistemas de telemetria, os sistemas de controle de lançamento prontos para serem feitos isso, só que a gente não tem uma estrutura dedicada para um veículo lançador desse. Exatamente. Então a gente tem hoje lá a torre de lançamento do VLM, que uma série de vezes continuou-se e mudou-se hoje para o projeto do VLM, né, que era o antigo VLS, que agora a continuidade é o VLM, e o VLM se lançado essa torre. Então, para a gente poder lançar um foguete desse maior porte, a gente tem que construir aquela estrutura de maior porte dedicada. Mas a parte hoje de posto de controle, de telemetria, de meteorologia e tudo mais, está toda operacional. E poderia sim lançar foguete de maior porte. Boa tarde. Com relação ao seu ponto de vista mesmo, você acha que o governo pretende voltar a investir mais nessa área de lançamento de satélites, de foguetes em geral? Porque desde o incidente de Alcântara em 2003, se eu não me engano, que foi meio que quase extinto o programa aeroespacial brasileiro. Então, no meu caso é mais um desejo, na verdade, né? Tipo, às vezes eu fico meio cego, a gente fica sempre naquela expectativa porque a gente, falando do ponto de vista técnico, né? A demanda para isso, ela existe. As vantagens e tudo mais foram colocadas aqui hoje mais cedo, na outra apresentação, né? Então, você tem uma demanda muito grande por esse tipo de serviço, né? E o nosso trabalho é justamente de tentar fazer esse convencimento do governo e tudo mais, né? Eu vou ficar te devendo assim, se eu espero, desejo e brigo muito para que isso aconteça, né? Mas agora eu não sei se de fato vai acontecer. Gente, acabei de receber a plaquinha do encerrado ali e tudo mais.
Eu vou encerrar, mas quem quiser me perguntar mais alguma coisa aqui depois, quando eu descer e tudo mais, fica à vontade. Tá certo, gente? Então, obrigado a todo mundo, obrigado pela audiência. Alguma coisa?